Aproximadamente no ano de 2016, eu resolvi iniciar um canal no YouTube, naquela onda que estava tendo de canais de direita, canal de opinião política, canal de, enfim, de análise política, essas coisas, e calhou que estava tendo o impeachment da Dilma, na época que eu resolvi abrir meu canal. Já tinha vários influenciadores de direita que estavam fazendo sucesso, estava estourado. Eu falei, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é comentar sobre política, comentar sobre atualidade, lei, essas coisas. Eu vou resolver abrir um canal para mim. Fiz alguns testes, alguns vídeos que eu gravei, não gostei, deletei. Mas aí eu falei, poxa, se eu for ficar gravando vídeo e deletando, sou um pouco perfeccionista com essas coisas, às vezes eu me acho um pouco idiota falando para uma câmera. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. Vou fazer no horário que eu estiver dirigindo, porque pelo menos eu estou focando na direção. E conversando é a mesma coisa de estar conversando com alguém dentro do carro. Para mim ficou confortável, eu conseguia desenvolver bem as ideias, conseguia fazer fluir o vídeo em cima do assunto que eu escolhia. E isso começou. O primeiro vídeo meu postado nesse canal foi no dia 30 de agosto. Nesse canal aqui que eu tô postando agora vai ser o último vídeo, que eu vou começar um outro, que é o Papo Reto, um número que eu coloquei lá, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, porque esse canal aqui tá com o algoritmo já todo zoado, vocês vão entender por quê. Então no dia 30 de agosto de 2016 eu postei meu primeiro vídeo falando sobre uma análise superficial do julgamento do impeachment. E logo depois gravei um outro falando sobre uma análise superficial, analisando superficialmente as ilusões da direita. Foi em cima de um vídeo que a Janaína Pascoal postou junto com a Joyce Hasselman, falando que... Como é que fala? Falando que ela não era tão de direita quanto a Joyce esperava, que elas eram amigas e tal. E aí eu comecei a analisar friamente sobre como a direita estava órfã de ícones e de porta-vozes, né? Era o MBL estava começando a estourar, já estava furando ali um pouco da bolha do Facebook, que foi aonde eu conheci o MBL em 2014, 2013, 2014 mais ou menos, com os vídeos do Kim, que se alternavam tanto os vídeos do Kim quanto os vídeos do Holiday na época. E ali já tinha Nando Moura, já tinha assim, os mais conhecidos. Tinha o Kim, o Nando Moura, o pessoal do MBL, faziam vídeos e tal. O Arthur também já tinha começado, já estava pocando os vídeos dele. E eu resolvi entrar nessa empreitada, igual muita gente da direita. Aí entra Luana Basto, pessoal do Nas Ruas, Revoltados Online. Cara, vem pra rua um monte de movimento, um monte de influenciador. E eu comecei a analisar como o pessoal da direita, nesse segundo vídeo, esse foi o segundo vídeo, analisando como havia necessidade de se ocupar espaços. O olavismo estava em alta, estava muito em alta o olavismo, o movimento Olavo tem razão, estourou. A direita São Paulo também estava lá em cima, você tinha terça livre. Cara, era muita gente assim tentando abocanhar essa fatia do bolo, que era o nicho de direita que estava começando a ser explorado nas redes sociais do Brasil. Eu fiz essa análise, falei que uma das coisas que eu falei no vídeo, posso estar enganado, tem muito tempo que eu falei, eu não assisti, não peguei nenhum vídeo meu antigo para assistir para fazer esse vídeo aqui, tô fazendo como eu costumava fazer antigamente, tudo no freestyle. Não gosto de script, não gosto de nada, fica muito superficial, não gosto, sinceramente não gosto. Então, uma das coisas que eu falei é que é necessário tomar cuidado antes de eleger qualquer pessoa que aparece falando ou fazendo alguma coisa que seja antipetista ou anti-esquerda como uma heroína ou um herói
da direita. Nessa época o Renan nem era tão conhecido assim. A gente tinha o Kim, Arthur, Holliday, tinha Nando Moura, tinha os Bolsonaro, que estavam naquela onda explosiva dos Bolsonaros, principalmente com o movimento do Direita São Paulo. Tinha Lona Basto, tinha a... como é que é o nome? A Sarah Winter também, já estava rebanhando lá seu quinhão. Eu participava de vários grupos do Facebook. Só que uma coisa que eu nunca... Isso eu falava abertamente com todo mundo, com todas as pessoas que eu conversava, que eu nunca conseguia ver era a legitimidade e a capacidade de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, em ser um presidente efetivo, uma boa voz para liderar a direita brasileira, que era nova, era relativamente nova. E em 2016, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o meu 14º vídeo. O meu 14º vídeo eu resolvi expor porque eu vi que tinha uma quantidade considerável de pessoas que vinham desses grupos de Facebook que eu fazia parte. Vinha uma quantidade considerável dessas pessoas que eram bolsonaristas. E eu acredito que estavam começando, sei lá, apesar de alguns vídeos terem poucas visualizações, outros batiam uma quantidade boa de visualizações para um canal iniciante, né? E que não tinha tráfego pago, eu não fazia impulsionamento em rede social, não fazia tráfego pago, não fazia nada. Era tudo orgânico, eu postava o vídeo sem edição, sem nada. Ele chegava, do jeito que eu gravava, eu colocava. Não tinha corte, não tinha edição, não tinha nada. Igual eu vou fazer com esse aqui também. Igual eu faço com a maioria dos meus vídeos. Tentei gravar vídeo com corte, com edição, não deu muito certo. Pegava uma quantidade boa de visualizações. Aí eu fiz um vídeo intitulado Por que eu não votaria em Bolsonaro 2018? A maioria dos meus vídeos desse canal, tá como não listado. Porque eu vou transicionar alguns eu vou deixar alguns que eu acho irrelevante, não sei, talvez eu volte eles para o outro canal também, talvez eu baixe todos e coloque todos no outro canal, porque esse aqui tá com o algoritmo todo zoado justamente por causa desse vídeo do Bolsonaro. Como estava em alta a popularidade do Bolsonaro e a campanha, pré-campanha na verdade, de tornar o Bolsonaro presidente, que começou lá em 2014 com uma página de memes, se eu não me engano, Bolsonaro Opressor, por causa de uma entrevista que ele aparece, vários vídeos que o CQC começou a jogar no ar na época da Band, com o Bolsonaro, entrevista com o Bolsonaro, ou seja, o CQC deu a voz inicial, o pontapé inicial desse movimento que se perdurou nas redes sociais através dessas páginas de meme, principalmente a página Bolsonaro Opressor, que caiu e depois eles retornaram com a Bolsonaro Opressor 2.0. Mas mesmo assim, eu ainda não via todas as declarações, todos os discursos, as entrevistas do Bolsonaro, os vídeos anteriores dele, eu não conseguia sentir a firmeza necessária intelectual e o preparação dele enquanto político para poder ser o líder máximo do país. Então eu fiz esse vídeo. Nesse vídeo eu citei que tinha, na época, tá? Ali você tinha outras vozes que poderiam ser melhor, outras figuras que poderiam ser melhores para representar a direita como presidente, porém não concorrer em 2018. Eu citei o Caiado, por exemplo, que é pré-candidato hoje, né, contra o Renan Santos. Mas eu bati na tecla. Jair Bolsonaro não possui preparo intelectual
e não possui preparo político para ser um presidente da República. E à época não se tinha conhecimento dos escândalos de rachadinha do Flávio Bolsonaro, assim, conhecimento amplo. Ou seja, a maior bandeira que se levantava é que ele era honesto. E no vídeo eu falo, claramente, com todas as palavras, para ser um presidente da República, para ser o líder máximo do país, não bastava ser honesto, não basta ser só honesto, você tem que ter um pouquinho de preparo. Uma frase que o Dr. Enéas falava constantemente é que para uma pessoa pilotar um avião, ela precisa de preparo, ela precisa de um brevet de piloto. Uma pessoa, para fazer uma cirurgia cardíaca, ela precisa passar anos dentro de uma faculdade, tirar um CRM para poder exercer a função legalmente e está em constante desenvolvimento. Uma pessoa para ser um engenheiro, para projetar um prédio que vai servir de moradia, de abrigo para várias pessoas, essa pessoa precisa estudar. Enquanto que no Brasil, um presidente da República basta saber escrever o nome. E isso é bizarro, isso é bizarríssimo. O mínimo de conhecimento prático de economia, de direito, de administração pública. Não estou falando nem de administração privada, de administração pública não existe. Hoje nós temos no nosso país pessoas que mal sabem ler, mal sabem ler, mal sabem construir uma tese bem embasada, com argumentos sólidos. A gente não tem no nosso país esse representante. Justamente por causa dessa necessidade política de dar voz àqueles que não têm capacidade mínima. Então eu bati nisso. Falei, não vejo, acho que o Bolsonaro tem que continuar onde ele está. Eu falei isso ali, ele tinha que continuar onde ele estava, que era no Congresso, onde ele servia como fiel da balança. Ele servia para equilibrar ali a histeria da esquerda, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso, e não deixar mobilizar algumas pessoas que começavam a se identificar dentro do campo da direita, mesmo sendo a maioria do centro, ele mesmo fazendo parte, ele era o baixo clero do centro dentro do Congresso, ele era do baixo clero do centro do Congresso. Ele não era um candidato de direita, nunca foi uma pessoa assim abertamente de direita. Tanto que ele deixa claro que ele votou no Lula. Apesar de ter todas as suas críticas ao governo petista, ele já deixou claro em entrevistas que votava no Lula. Mas, enfim, eu falei que ele tinha que continuar ali. Talvez se ele continuasse ali, hoje a direita não estaria toda rachada como está hoje, né? Eu costumo chamar muito de pseudo-direita. Por quê? Se a gente analisar, é uma direita que orbita em volta de uma pessoa, em volta de um nome, que chama Jair Messias Bolsonaro. Então, essa é a direita que se formou de 2013, 14, com muita ajuda do Olavo de Carvalho, principalmente. Ele foi um dos principais a alavancar o nome do Jair Bolsonaro e a ajudar a estruturar uma certa direita. A gente não pode ser desonesto intelectualmente e dizer que o Olavo de Carvalho não teve papel na formulação da direita no Brasil, porque ele teve a sua importância, assim como vários outros que eu, olhando hoje friamente, não vejo legitimidade no seu posicionamento de direita, porém eles tiveram seu papel sim durante toda essa caminhada. E o MBL veio crescendo, e o MBL veio apresentando ao que veio, né? E chegamos em 2018 e eu firme na minha posição. Não apoiei Jair Bolsonaro. Mal fazia um fact-checking ou outro dentro aqui do meu canal no YouTube, ou talvez no Facebook, que eu era bastante ativo no Facebook, em cima de falas e declarações que eram feitas, e a análise que eu fiz e que eu digo hoje: quem elegeu o Bolsonaro foi a esquerda, tá? Não foi a direita, foi a esquerda, com um discurso completamente falido, um discurso de ad hominem que, quando se provava no fogo, ele não se mostrava sólido.
Então quem elegeu o Bolsonaro foi a esquerda, não foi a direita. Foi a esquerda com toda a sua histeria. Que quanto mais eles falavam mal do Bolsonaro, mais ele crescia nas intenções de voto e mais o imaginário popular brasileiro se identificava. O brasileiro médio se identificou com as falas do Bolsonaro, com a ignorância do Bolsonaro. E eu fiquei bastante cético. Durante um tempo, ali, em 2018, a minha opção era o Álvaro Dias. Tá? A minha opção era o Álvaro Dias. 2022 eu não tinha opção. Em 2022 eu não vi opção nenhuma. Tanto que eu nem lá votar eu fui. Nem votar eu voto. Então, estou agora regularizando meu título, porque agora de 2024 para cá, principalmente com o surgimento do Missão, uma fagulha de esperança surgiu em mim. Uma grande fagulha de esperança surgiu em mim. Então, hoje eu digo que existe sim uma voz preparada, uma pessoa preparada para assumir a liderança do campo da direita. A direita hoje no Brasil, essa direita bolsonarista, ela respira por aparelhos. Se você pegar qualquer rede social, se você pegar notícias, você vai ver que há um racha dentro do bolsonarismo e uma briga pelos espólios do que está sendo deixado para trás pela família Bolsonaro. Tanto que o candidato à presidência da direita bolsonarista é Flávio Bolsonaro. Dos principais fatores para que Jair Bolsonaro fizesse todas as cagadas que ele fez durante o seu governo, tirando, obviamente, o período da pandemia, mas todas as cagadas que o Bolsonaro fez em questão jurídica, em decisões que eram concernentes a investigações, a manutenção da máquina investigativa e anticorrupção do país, tem o dedo do Flávio Bolsonaro. A destituição do COAF foi porque o COAF chegou, através das investigações no Flávio Bolsonaro, no escândalo de rachadinha, na questão da Copenhagen, do Queiroz. Então, aí logo depois veio conluios com o STF, com Gilmar Mendes, com eu não lembro se é o Dias Toffoli, eu não lembro qual, mas se eu não me engano é o Dias Toffoli. Eu posso estar enganado, a memória pode falhar. Mas o Gilmar Mendes eu tenho certeza porque Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Não lembro se foi para a prefeitura ou para o governo. Foi para a prefeitura, em 2020. Então, cara, tem um corrupto que está levando a direita bolsonarista pro abismo. Isso é o maior sinal de que a direita bolsonarista respira por aparelhos. E hoje nós temos um nome de uma pessoa, um outsider, tá? Que vem pontuando e vem aparecendo de forma magistral nas pesquisas e vem aparecendo também muito bem nas entrevistas desde o ano passado, desde quando anunciou sua pré-candidatura ao governo, à presidência. E eu já acompanho o Renan já há muito tempo, desde o Análises Renais que eu assisti em 2019, que foi inclusive na época do Derrete MBL. Então, a gente vê que há sim uma liderança preparada, uma liderança pronta para assumir esse buraco, esse gap que está sendo deixado pelo bolsonarismo. Enquanto eles estão se destruindo, eles estão se canibalizando. Lá ontem eu vi um tweet do Jeffrey Chiquini falando que o Kim Paim é um infiltrado do PCO. Esse sempre é o ataque deles, tá? Dessa direita bolsonarista, dessa ala mais radical da direita brasileira, que não tem o mínimo de inteligência e intelecto para assumir os próprios erros, fazer um meia-culpa, fazer uma autoavaliação e entender aonde que colocou os erros, aonde estão os erros que levou eles a estarem moribundos hoje, mas continuam se canibalizando. Foi assim quando Olavo de Carvalho faleceu. A gente via uma guerra do Constantino do lado, com o Kim Paim de outro, e com outros
influenciadores de direita. O Nando Moura já tinha brigado, já tinha rompido com o Olavo de Carvalho. Aí você tinha o Bernardo Kister também, que estava nessa guerra aí, tentando pegar se tornar o porta-voz intelectual do campo da direita, que foi o espaço deixado pela morte do Olavo de Carvalho. E agora, com a morte do bolsonarismo, eles estão tentando os espólios. Você vê aí uma briga fenomenal entre o Nicolas Ferreira, que é provavelmente hoje uma das maiores vozes políticas do bolsonarismo dentro do Congresso, um dos maiores canais de direita dentro do TikTok, dentro do Instagram, que consegue fazer as suas mobilizações. Tanto é que aquela caminhada pífia, aquela caminhada vergonhosa dele, ajuntou bastante gente do campo bolsonarista. Pelo amor de Deus, Renan Santos e o MBL fez isso em 2016 em prol do impeachment da Dilma e caminhou muito mais, andou muito mais, sofreu muito mais, quase morreram atropelados ali, o Kim, a outra militante do MBL. Isso aí está no documentário que eles fizeram, que está disponível, você consegue assistir no YouTube, você consegue assistir, não sei se está na Netflix, não tenho certeza, tá? Mas no YouTube eu sei que tem, eu vi já, só se tiraram, não sei se tirou. Mas assim, o campo da direita bolsonarista está rachando, está morrendo, está moribundo, respirando por aparelhos, e o que se vê ali é uma guerra aonde eles se canibalizam para conseguir juntar os espólios e manter ali cada um seu quinhão, a sua base, para não perder os seus inscritos, a sua fonte de renda. O que a gente vê ali é uma guerra para se manter uma fonte de renda em cima de um nome. Agora vamos para o assunto principal. Depois de 20 minutos de introdução para tudo que eu tô, de contextualização, para dizer que hoje, fazendo uma análise fria, existe um candidato, apenas um candidato que traz um pré-candidato, na verdade, não um candidato, um pré-candidato, que traz propostas sérias e consegue manter aceso, igual o Orlando estava falando agora na análise de Renais, logo depois que ele assumiu no lugar do Renan. Aliás, quando ele sentou para conversar com o Renan, o Orlando ele disse isso claramente, que apesar de estar sendo feito um esvaziamento do debate político, do debate público, o MBL e o Renan Santos, ele continua mantendo aceso esse debate, ele consegue trazer luz, trazer fogo para esse debate através das pautas que vêm sendo defendidas. A gente vê aí o que aconteceu no Maranhão quando ele esteve lá e mostrou as mazelas do bairro lá, que tinha corpo de cachorro em decomposição, faltava saneamento básico, faltava asfaltamento. Aonde ele vai, ele força com que os políticos locais trabalhem, mostrem trabalho, principalmente porque é ano de eleição. E a gente sabe que aqui no Brasil é assim que funciona. Ano de eleição, aquela corja que está lá em cima, chupinhando todo mundo, chupinhando o dinheiro público, chupinhando todo o esforço que o brasileiro faz para poder pagar imposto. A gente é quando eles aparecem para poder fazer as obras, para poder tocar aquilo que está parado há 2, 3, 4 anos. Então, aonde ele tem passado, tem acontecido alguma coisa. A classe política tem trabalhado. Só dele passar, só dele fazer um vídeo, só dele mostrar. Enquanto tem político fazendo showzinho com dinheiro público para alavancar o próprio nome, com cantores, com DJs e com bandas, enquanto tem político fazendo vídeo de lacração na internet, aonde o Renan Santos passa, ele faz o vídeo dele, ele mostra efetivamente o que precisa ser feito naquela região e adivinha, é feito. Isso sem ele ser presidente, sem ele ser eleito presidente, ele sendo apenas um pré-candidato, um influencer digital,
um dos maiores nomes na direita hoje, você gostando ou não, um dos que mais tem proposta e um que conseguiu uma coisa que o Jair Bolsonaro e a sua base, com todo o aparato estatal e com todo o aparato, não é aparato que eu quero dizer, com todo o apoio que ele tinha da base dele, ele não conseguiu fazer, que foi montar o partido. A Aliança pelo Brasil morreu com menos da metade de assinaturas, enquanto em 2 anos, em tempo recorde, o MBL conseguiu fazer uma mobilização e montar um partido em um momento legislativo totalmente desfavorável. E aí o que a gente vê é um desdém. Antes a conversa era que nunca, o MBL nunca conseguiria um partido. Conseguiu um partido, agora a conversa mudou, é porque senta no colo do sistema, sendo que o MBL foi o primeiro a dar luz às questões do Borcaro, foi o primeiro, aliás, é o único a bater nos desmandes do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. É o único. Você não vê candidato, você não vê o Flávio Bolsonaro falando disso, você não vê o Zema, agora está começando a falar. Você não vê Caiado, você não vê nenhum outro pré-candidato fazendo isso. E agora, 10 anos depois, de 2016 para cá, eu posso dizer seguramente que hoje existe sim um candidato que nasceu nas redes sociais. Existe sim um pré-candidato que nasceu nas redes sociais e que pode sim ser o mais indicado para ganhar a eleição esse ano. Por que eu digo? Porque tem um plano de governo. É só pegar todo o plano do Missão está dentro do livro amarelo. É só ler, basta ler. Tem tudo ali: infraestrutura, combate a crime, combate à corrupção, saúde, educação, administração pública, tem tudo ali, ponto por ponto, em todos os fascículos que depois serão juntados e se transformarão em apenas um livro, um fascículo único. Então, basta ver, veja as entrevistas, igual ontem à noite teve a sabatina, chamada de debate, mas aquilo foi uma sabatina e uma aula do Renan Santos. Eu estava como mestre de cerimônias no evento do MBL aqui no Espírito Santo, em Vitória, e ouvi os porta-vozes, os líderes do MBL, da Nacional, falando ao vivo. Você vê que existe sim um preparo necessário para conduzir esse país para um lugar melhor. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? É que a minha opinião mudou drasticamente de 2016 para cá. Enquanto eu pensava que talvez Ronaldo Caiado fosse um nome para se colocar numa disputa política, hoje o nome que eu enxergo é única e exclusivamente Renan Santos. Única e exclusivamente Renan Santos. A opinião que eu tinha sobre a necessidade de criação de líderes, de criação de ícones da direita já está suprida. De porta-vozes nacionais já está totalmente suprida. Hoje nós temos o Kim Kataguiri, nós temos Amanda Vettorazzi, nós temos Arthur Duval. Goste você dele ou não, mas ele foi um dos principais arquitetos da nova forma de comunicação da direita hoje no país. É um dos melhores debatedores do país, isso sem sombra de dúvida, juntamente com Kim Kataguiri. Então, e tanto é que a simples presença deles nos lugares incomoda, principalmente na internet. A campanha de difamação, a campanha de destruição. O que está acontecendo hoje é um novo derrete MBL conjugado com um derrete Missão que estão tentando fazer, mas não estão conseguindo. Aqui em Vitória a gente teve um evento sábado a tarde inteira, das 2 da tarde até as 7 da noite, que foi mais ou menos quando acabou, o espaço completamente lotado. O espaço nosso não cabia mais de gente, tinha gente em pé para ouvir as lideranças do MBL falar. Então, se antes a gente estava órfão
de uma voz séria, de uma voz totalmente, como é que eu posso dizer, competente, tá? Hoje nós temos, não estamos mais órfãos, hoje nós temos uma casa, tá? A direita no Brasil hoje, a direita verdadeira, a direita sensata, não a direita que orbita em volta de uma personalidade, não é um culto à personalidade que estamos fazendo aqui, tá? Isso aqui não é um culto à personalidade. Isso aqui é a demonstração de que há possibilidade. Existe uma luz no fim do túnel e não é um trem de carga. Antes era, agora não é mais um trem de carga. Tá? Se existe a possibilidade, esse nome hoje é Missão e Renan Santos. Então é isso. Eu pretendo agora ressuscitar meu canal. Depois das coisas que eu tenho visto dos 2 anos para cá, tentei fazer mais alguns vídeos, porém o desânimo, a tristeza vai batendo, o desânimo vai batendo, que a gente vê que muitas vezes a gente vai falando e entregando pérolas aos porcos e a gente fala pro vento. Mas hoje eu vejo uma esperança, eu vou fazer de tudo que eu puder, vou ressuscitar meu canal, vou talvez postar vídeo nesse aqui, ou então eu vou manter o outro, o Papo Reto. Mas o que eu quero dizer é que a minha esperança foi revivida. A minha esperança foi reacesa em ver um país melhor, deixar um país melhor para o meu filho, um país melhor para minha filha e um país melhor para os meus netos, para os meus familiares. E eu vou lutar para isso acontecer. Esse ano é um ano de decisão. Esse ano vai ser o ano de quebra de paradigmas, aonde vai ser decidido se vai continuar essa dualidade burra, Bolsonaro, PT, Lula, ou se vai ser, ou se o brasileiro vai despertar. Se o brasileiro médio vai despertar, vai começar a entender que existe a necessidade de sair disso, sair dessa dicotomia sem sentido, de que ou você é Lula ou você é Bolsonaro, ou você é PT ou é PL. Não existe isso, a direita não tem dono. A direita no Brasil e a direita mundialmente não tem um dono. Não tem que orbitar em torno de uma personalidade, como aconteceu aqui no Brasil nos últimos 10 anos, em torno do bolsonarismo, do Jair Bolsonaro. Agora nós temos uma chance concreta de tirar o país do buraco que está e colocar ele em um outro patamar, em um outro nível. Devolver a grandeza que o Brasil tem. Agora é a nossa chance. É a maior chance, é uma chance de ouro que a gente está tendo. De pegar realmente um outsider, alguém que está vindo de fora dessa velha política totalmente afetada, totalmente infectada pela corrupção, pelos joguetes, pelo toma lá da cá do poder, pela dança de cadeira que tem entre um e outro, das elites políticas que tem dentro dos estados. Agora é o ponto de ruptura. Esse é o ponto de ruptura que a gente precisa e é agora que a gente precisa fazer ser conhecido as propostas do Missão e de Renan Santos como pré-candidato à presidência. Esse é um vídeo, ficou longo, eu não vou falar. É um vídeo como eu costumo fazer, no freestyle aqui, sem roteiro e falando como o palpiteiro que eu sou. Então eu vou parar por aqui. Não tem mais o que dizer, qualquer coisa que eu falar agora vai ser chovendo molhado, vai ser encheção de linguiça. Eu quero agradecer e dizer que o canal vai voltar. O canal vai voltar e eu vou fazer de tudo para que o ponto de ruptura seja atingido e que a gente consiga devolver o brilho que o Brasil merece. A gente não é um país da bandidolatria, a gente não é o país do tanto faz, a gente não é um país que o menos pior é aquele que nos representa. A gente tem o melhor agora. A gente tem o melhor agora. Eu espero que vocês entendam esse recado que eu tô dando. Valeu, obrigado, se inscreve, compartilha, vocês já sabem como é que faz aí. E a gente tá voltando. E voltando com tudo para atropelar esse sistema podre.